na dependência de Deus. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, fica até o final, em nome de Jesus. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no livro de Números, capítulo de número 9, apenas o versículo de número 23 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Segundo a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. A nossa reflexão na dependência de Deus, ela se fundamenta naquilo que era a dependência do povo de Israel, o povo hebreu, em caminhar pelo deserto sobre a direção de Deus. E quando nós temos a certeza de que nós estamos na dependência de Deus, conduzidos por Deus, algumas coisas muito importantes acabam por acontecer. O povo caminhava pelo deserto e eu gosto de trazer essa alusão a respeito dessa peregrinação no deserto, porque isso tem muito a ver com a nossa vida. Eu não sei exatamente qual é a sua situação real neste exato momento, mas eu quero trazer à sua memória algumas informações muito importantes a respeito daquilo que é essa dependência de Deus. Porque quem caminha na dependência de Deus precisa ter em mente algumas certezas em seus corações. E a primeira certeza que nós precisamos de ter, de quem caminha na dependência de Deus precisa ter, é de que nós temos um Deus que está presente. Notem comigo que a todo momento o Senhor dava uma ordem, ele se acampava. O Senhor dava outra ordem, ele se punha em marcha. E cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo aquilo que ouviam da parte de Moisés. Então, quando eu tenho certeza de que Deus ele está presente na minha vida, quando eu tenho certeza de que Deus está presente na minha família, quando eu tenho certeza de que Deus está presente nos meus negócios, ainda que eu esteja passando por um momento difícil, por um momento de turbulência, esse Deus presente nos traz uma maior certeza da segurança nesse mesmo Deus. Porque ao saber que Deus está presente, isso nos traz uma certa paz, isso nos traz uma quietude dentro dos nossos corações. Mas é muito importante nós observarmos, uma vez que Deus ele está presente, é importante nós salientarmos que quem estabelece os critérios é o próprio Deus. Não somos nós que estabelecemos os critérios, mas sim Deus que estabelece os critérios. Observem comigo que, segundo a ordem do Senhor, eles se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, eles se movimentavam. Mas por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que Deus estava presente no meio deles. E essa certeza em saber que Deus está presente no meio de nós também nos traz e gera em nós esse senso de responsabilidade em saber que é Deus quem estabelece os critérios. E ao estabelecer essas regras, é muito importante que princípios também sejam estabelecidos. Porque a partir do momento que eu sei que se Deus está presente, é Ele quem estabelece as regras, é Ele quem estabelece ali o caminho, a direção, é Ele quem fala, vai para a direita, vai para a esquerda, siga em frente, pare, movimente-se, é Ele quem faz. Então, quando nós entramos dentro deste processo, é muito importante nós salientarmos que é Deus quem estabelece verdadeiramente as regras. E ao estabelecer as regras,
é muito importante também nós observarmos que alguns princípios precisam ser pré-estabelecidos. E que princípios são esses? Primeiramente, nós temos que ter a total certeza de que Deus, ele não depende das circunstâncias para agir, para atuar. Porque às vezes nós pensamos assim, mas eu estou passando por um momento tão difícil, será que Deus ele está comigo mesmo? Será que até quando que eu vou continuar passando por essa enfermidade? Até quando eu vou passar por essa exposição? Até quando que eu vou passar por essa vergonha? Creia verdadeiramente que Deus ele não depende das circunstâncias. Ele não depende das circunstâncias adversas para cuidar de você, porque você está na dependência de Deus. Somos nós que às vezes levantamos estes questionamentos, porque Deus ele não depende de nenhum tipo de circunstâncias. Ainda que sejam as circunstâncias mais desafiadoras, ainda que sejam as situações mais difíceis, Deus ele não depende das circunstâncias. Eu gosto de citar também um texto lá no Segundo Testamento, fala quando Lázaro morre, as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro até o Senhor Jesus dizendo, olha, Lázaro morreu. E Jesus Cristo permanece ali mais 3 ou 4 dias naquele lugar. Aí, possivelmente nós, na nossa racionalidade humana, nós falaremos, poxa, Jesus Cristo, ele poderia estar mais preocupado, já que Deus está presente, aquele que estabelece as regras, já que ele que estabelece esses critérios, ele deveria automaticamente ter ido ao encontro da necessidade das irmãs de Lázaro. Mas é por isso mesmo que ele é quem estabelece o critério. E ao estabelecer o critério, o Senhor Jesus Cristo foi no tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus. Então esse também é um princípio que nós temos que aprender a vivenciar da parte de Deus. Porque quem vive na dependência de Deus não manda o recado para Deus constantemente. Porque ele vive na dependência de Deus. Ele sabe o poder extraordinário de Deus. E ao saber o poder extraordinário de Deus, ao saber que Deus está presente, e sabendo que ele está presente, ele precisa sim de estabelecer essas regras. Critérios, como eu disse, precisam ser devidamente pré-estabelecidos. E esse é um ponto extremamente importante, seguir o mandato de Deus. Se Deus está presente, eu preciso aprender a seguir os mandatos de Deus. Se Deus está presente, se Ele quem estabelece a regra, eu preciso seguir o mandato de Deus. Eu preciso de guardar esses critérios pré-estabelecidos, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem guarda os nossos corações. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Tem muitas coisas boas no nosso Conectado. Dá uma vasculhada no nosso Conectados. Tem muitos vídeos bons. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as amigas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família rica e poderosamente.